Ok, então dando continuidade, estou só organizando essa linha do tempo aqui para vocês. Vou colocar aqui. Bom dia, Nicolas. Bom dia. Ok, então Revolução Puritana. Pronto. Pronto. Então tá o resumão aqui, ó. Para quem está perdido, pronto, já pode se localizar do porquê que vai ocorrer a primeira fase da Revolução Inglesa, que é chamada de Revolução Puritana, entre 1642 e 1649. Vai acontecer simplesmente porque nós tínhamos um sistema político, econômico e social que estava dando certo, que prevaleceu aí na dinastia Tudor, principalmente no período da Elizabeth, e que tudo isso irá mudar a partir da chegada dos Stuarts. E a gente destaca o Jaime I e principalmente o Carlos I, que vai dar continuidade nesse projeto aí absolutista tradicional. Eu coloquei aqui um pouquinho, só um pouquinho do que os caras estavam fazendo na Inglaterra naquele período. Perseguição aos puritanos, fechamento do parlamento, guerra contra a Irlanda, aumento de impostos, casamento católico na França, poder divino do rei. Tá? E a gente vai ter a revolta puritana, de um lado os que irão à corte, né, que vai defender o absolutismo dos Stuarts, e do outro lado nós vamos ter os cabeças redondas, né, que irão defender aí os puritanos. Os puritanos irão vencer e teremos a implantação da República Inglesa, tá? Chamada também de República, chamada também de República Puritana ou República Cromwell. Pronto, ok? Certo? Então, tá bem aqui a República de Cromwell. Opa, esqueci. Que ela vai durar de 1649 a 1659. Pronto, República de Cromwell. Então, falando um pouquinho sobre a República, né? A República tinha tudo para dar certo. Por quê? Porque a República vai restabelecer o parlamento, né? Tinha esse propósito de restabelecer o parlamento, tinha um propósito de fazer uma política voltada mais para a população, tinha um propósito de estabilizar as questões religiosas, né? Então, a República ela tinha esse propósito após a saída dos Stuarts. Entretanto, né, não vamos esquecer esse camarada bem aqui, ó. Tá?
Oliver. Não vamos esquecer esse cara. Ele é muito importante, o Oliver Cromwell. Por quê? Porque ele acaba traindo a confiança da sociedade inglesa, e aí depende do ponto de vista de cada historiador. Tem historiador inglês que o defende, dizendo que ele foi importante para o processo econômico e fortalecimento da Inglaterra, outros acham ele um ditador. Eu prefiro compreendê-lo como a segunda versão, um ditador, né? Algo que nos livros de história a gente lê com mais frequência. Então, por que ele acabou se tornando ditador? Porque Oliver, a partir do momento que ele vai implantar a República juntamente com os deputados do parlamento, ele vai adotar uma política muito autoritária de poder, de governo. Ele vai imediatamente após o ano seguinte, após o ano de 1649, né, ele vai começar a centralizar o poder em suas mãos, fechando o parlamento. Né? O parlamento ele é dissolvido em 1653. Tá? O parlamento é fechado em 1653. Por quê? Porque ele dá um título a si mesmo. Ele se auto-intitula Lord Protector. Nossa, Lorde Protetor, tá? Então, ele vai se colocar um título, ele vai criar um título para ele, com a ajuda de alguns apoiadores, que ele é o Lorde Protetor da Inglaterra. Então, ele não precisa do parlamento. Então, em 1653, ele fecha o parlamento. Outro fato que vai ser importante para ele fechar o parlamento vai ser a vitória, né, que a Inglaterra tem na Guerra Anglo-Holandesa. Então, a Inglaterra vai travar um conflito com a Holanda que vai de 1662 até 1664. Né? Então, essa guerra vai ser importante. E essa guerra vai ser travada por quê? Porque tanto a Holanda como a Inglaterra querem dominar territórios no continente africano, tá? E querem também disputar o território, querem disputar as regiões, né, marítimas do Oceano Atlântico para o Oceano Índico, tá? Então, isso vai ser importante para o fortalecimento econômico da Inglaterra. E outro fato interessante vai ser justamente a criação em 1651 dos atos de navegação. Tá? Então ele vai obrigar o Oliver, né, ele vai obrigar todas as nações que fazem comércio com a Inglaterra a utilizarem as embarcações inglesas e pagarem tributos para a Inglaterra. Então a economia, né, da Inglaterra vai crescer bastante através dos atos de navegação. Por quê? Porque se tu tem uma nação como, por exemplo, Portugal, que fazia comércio com a Inglaterra, ela é obrigada, além de fazer esse comércio, a pagar os tributos taxados, né, e ter que comercializar através das embarcações inglesas. E também, através dos atos de navegação, é criado vários postos alfandegários, né, para poder fazer a fiscalização do que entra e da mercadoria que entra e sai da Inglaterra. Isso acaba ajudando a evitar o contrabando e várias outras coisas parecidas com isso. Então, os atos de navegação vão ser muito importantes para o fortalecimento da burguesia. Então, com os atos de navegação sendo criados em 1651, com a vitória que a Inglaterra tem na Guerra Anglo-Holandesa em 1662, 63 e 64, nada mais justo na cabeça do Oliver, né, na sua ideia de que ele se tornasse o líder supremo da nação. Então ele, em 1653, dissolve o parlamento e se torna, né, um ditador. E aí nós temos aí a república não sendo uma república, mas sim sendo uma ditadura. Então, novamente, né, a burguesia e a sociedade acaba sendo traída por alguém que quer o poder apenas para si. Eu acho que os ingleses não tinham muito sorte em relação a isso, né? Então, vou colocar aqui o que foi que aconteceu no governo do Oliver, né? Eu vou botar aqui, ó, 1651, atos
de navegação. Recomendo vocês estudarem os atos de navegação, viu? Porque os atos de navegação é muito importante para o fortalecimento da economia inglesa. Ações. Outra coisa que o camarada faz, 1652 a 1654, Guerra Anglo-Holandesa. Beleza? Mil seiscentos e cinquenta e três. Então tá aqui, galera, ó, um resumão aí do governo do Oliver durante o período republicano, né, da República Puritana. Nós temos em 1651 os atos de navegação, em 1652 a 1654 a Guerra Anglo-Holandesa. E é importante citar a Guerra Anglo-Holandesa porque depois vocês vão querer saber o motivo pelo qual, né, a Inglaterra ela é muito forte. Ela tem territórios lá na região da Índia, né? Ela vai lá no século XIX fazer o processo de fortalecimento econômico, né? Nas regiões do Oriente, porque ela já possui territórios lá desde o século XVII, através da vitória que eles conquistaram em relação à Holanda, tá? Então nós temos aí esse fator, tá? Outro fator interessante é a questão do Oliver fechar o parlamento e dar um golpe de Estado e se tornar Lorde Protetor da Inglaterra. Ok? Beleza? E é bom citar uma coisa que eu não coloquei, vou botar uma observação bem aqui, que agora que eu lembrei. Tanto a dinastia, tá? Isso aqui é para vocês copiarem aí. Tanto a dinastia Stuart como a República de Oliver. Agora que eu lembrei isso aqui. Stuart.
Olha aí, ó, tanto a dinastia Stuart como a República do Oliver, eles não mantinham boas relações políticas amigáveis com a Holanda, tá? Então é importante vocês lembrarem disso. Os Stuarts, eles querem dominar a Irlanda, e a Irlanda, né, tem uma descendência, uma aproximação com a Holanda, né? Ambas eram vizinhas. Então a Irlanda, no período lá do momento em que os Stuarts querem dominar os irlandeses, eles pedem ajuda para os holandeses, tá? Então a Inglaterra compra a briga com a Holanda desde o período dos Stuarts. E agora, na República de Oliver, na República Cromwell, nós temos a guerra entre os ingleses e os holandeses. Ok? Então isso é importante para que vocês compreendam a Revolução Gloriosa. A partir desse momento, nós vamos ter, né, entre os anos de Oliver, tá? Então, o Oliver, ele vai dominar, ele vai governar, ele vai morrer cadê, meu Deus? 1658, tá? Ele vai morrer, e um ano, entre o ano de 1658 até 1659, quem vai governar vai ser seu filho, o Richard Cromwell. Só que o Richard, ele não tem ele não consegue manter essa estabilidade da república, tá? Ele não mantém esse controle em relação à burguesia, diferente do seu pai, o Oliver, né? E ele não consegue nem manter o título de Lorde Protetor, e em 1659, como eu tinha colocado ali no ladinho, em 1659 a República Cromwell chega ao final, tá? Então, entre os anos de 1649, nós vamos ter o Oliver Cromwell e o seu filho Richard Cromwell dominando a política inglesa. Qual o fato positivo? Fortalecimento econômico da burguesia. A burguesia agora é mercantil, ela domina territórios do Atlântico e territórios do Oceano Índico. A economia vai se tornar uma economia muito forte, né, no período da República, e a burguesia vai se fortalecer muito em relação ao que ela era antigamente. Os cercamentos vão ser fortalecidos também, e nós vamos ter aí, né, uma questão urbana. Então, vamos ter um crescimento urbano muito significativo no período aí da República do Oliver Cromwell. Fato negativo, o fechamento do parlamento e, consequentemente, a não participação da burguesia na política. E isso era algo que ela precisava e que ela almejava bastante, ok? Então, por isso, a partir do momento em que o Oliver morre e o seu filho assume, o que a burguesia vai fazer? A burguesia vai se aproximar, né, de um nobre, que é o filho do Carlos I, que é o Jaime, né? O Carlos II, filho do Carlos I. E qual é a intenção aí da burguesia se aproximando do Carlos II? É fazê-lo, né, um monarca parlamentarista, tá? Para que ele possa assinar outra Magna Carta e assim definitivamente fazer com que nós tenhamos uma monarquia parlamentarista na Inglaterra. Entretanto, né, o Carlos II, que foi filho do cara guilhotinado lá pelo próprio Oliver, né, ele vai aceitar essa proposta, só que ele vai trair novamente a burguesia. E por isso esse período vai ser chamado de Restauração Stuart. Então ele, não, beleza, eu vou lá me tornar esse monarca, né, parlamentarista que vocês tanto querem. Não, mas isso não vai acontecer. Por quê? Porque o que ele vai fazer? Não, ele vai dar um golpe, né? Ele vai tirar o Richard Cromwell do poder, ele não vai abrir o parlamento e ele vai restaurar a dinastia Stuart, trazendo o absolutismo novamente. Então, olha só que história, por isso que eu falei que era uma história bem longa.
Então a gente tem os Tutor, os Stuart, os Curls e depois os Stuarts novamente, ok? Então nós temos agora, tá? Depois da morte de Oliver, Curl, vamos botar aqui observação, tá? Após a morte de Oliver, Curl, quem assume é seu filho, Richard. Curl. Porém, ele não possui apoio, preparo para manter a república, tá? Para manter a república, logo então, logo os deputados do parlamento se aproximam de Carlos II, primeiro, com a proposta de torná-lo um rei parlamentarista. Um rei parlamentarista. Ok? Um rei parlamentarista. Entretanto, Carlos II dá um golpe e restaura ele faz a restauração Stuart de 1659 a 1000. Agora a gente vai aqui para a parte 2, a 1688. Pronto. Então é isso aí, galera, tá? E vamos chegar agora ao final. Então nós temos o quê? Nós vamos ter, né, a partir desse momento em que o parlamento convence o Carlos II a ser o monarca parlamentarista, vamos lá, vamos governar e tal. O parlamento trabalha junto contigo. Eu não sei o que eles estavam com a cabeça, não sei por que eles não chamaram outro monarca, outro... Né, eles poderiam ter chamado outro nobre, mas eles queriam mesmo o Carlos, tá? Até pelo um fato de descendência mesmo direta com os antigos tutores. Então, de certa forma, ele era o herdeiro direto, então teria que ser ele. Então nós vamos ter a restauração Stuart, mas eles poderiam ter chamado outro, né? Sei lá, fazia igual fizeram em Portugal lá no século XV e colocaram outro monarca para liderar, né? Que lá no caso foi o João de Mestre de Aves. Eles poderiam ter feito isso, né? Pegava outro cara ali, um nobre que era próximo da burguesia também, mas que não tinha nenhum vínculo com o cara que foi guilhotinado, porque imagina, o cara que é filho do cara que foi guilhotinado, né? Então ele tá com sede de vingança, provavelmente. E ele vai colocar a vingança dele toda né, na conta do parlamento. Por quê? Porque o cara ele vai aplicar o terror. Vai aplicar o terror no sentido de até pegar o corpo do Oliver, né, que foi um dos mandantes da decapitação do seu pai, ele vai mandar
tirar lá o corpo do camarada que estava enterrado e mandar colocar fogo, só de mal, ok? Beleza? Então, só para que você veja como aqui a restauração Stuart vai ser. E aí, a restauração Stuart, nós vamos ter duas figurinhas, né? Vamos ter o Carlos, que você já conhece, e vamos ter o seu irmão, Jaime II. Tá? Então, nós vamos ter esses dois caras aqui. O que vai acontecer nesse período? No período do Carlos, né, ele trai o parlamento, ele fecha o parlamento, tá? Entretanto, o parlamento ele acaba, a partir desse momento, né, de que ele vai ser fechado, ele acaba sendo dividido em dois partidos, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Tá? Aí nós temos a formação de dois partidos. Temos os Whigs, se chama Whigs. Meu Deus do céu. E temos o segundo partido, que é o... Anotei aqui. É o... Oh, meu pai. É o Tories. Tories. Então, nós temos esses dois partidos, tá? E aí, o problema aqui na restauração Stuart vai ser a tentativa, sempre dos reis, sempre do Carlos e do Jaime, restaurar o absolutismo através desse partido aqui, ó, os Tories, tá? Que é o segundo partido que eu coloquei, onde nós temos os nobres, os conservadores e os anglicanos, tá? Então, durante o governo do Carlos II, ele vai tentar implantar o absolutismo novamente. Isso não vai ser algo fácil, e muito menos ele vai conseguir isso de forma tranquila, porque ele tem muita oposição, mas ele dizia que caso ele conseguisse implantar o absolutismo, a religião, e aí a gente volta a falar sobre o fator religioso, a religião que iria prevalecer de fato era a religião anglicana. Tá? Então, durante Carlos II, o parlamento ele existe, ele não é acionado, entretanto, ele é subdividido entre aqueles, né, que é o povão, que é a burguesia mercantil, os proprietários rurais. Eu poderia ter posto bem aqui sociedade urbana. Então, os Whigs, eles representam, esse primeiro partido aqui, eles representam o povo, né, a maior parcela do povo. Já os Tories, que é o segundo partido, eles representam os nobres, que não queriam perder título de nobreza, os conservadores, que não estavam a fim de muitas modificações na política, e os anglicanos, que eram a favor do rei. Ok? Então, isso foi durante o governo de Carlos II. Já no governo de Jaime II, ele acaba com tudo isso, né? E resolve implantar o catolicismo. Então, durante já o governo do seu irmão, né, ele acaba sendo completamente diferente, né? Ele não faz essa completamente diferente, não. Ele já é um pouco mais radical. Ele, como era católico,
né? Ele tinha descendência ali, ele foi criado com os princípios do catolicismo, ele já vai acabar com tudo isso. Ele fecha o parlamento, novamente, parlamento, aumenta os impostos. Resumidamente, ele faz uma política então ele já vai fazer uma política muito parecida, tá, com os seus antecessores lá, que eram absolutistas tradicionais. Aí as coisas não vão dar certo definitivamente. Por quê? Porque então, insatisfeitos, tá? Os partidos que formam o parlamento, que são esses dois partidos aqui, eles vão deixar as suas intrigas de lado e irão se unir para tirar o rei, tá? Para tirar o rei. E é quando nós temos a última revolução aqui para terminar essa longa história, que é a revolução que você já sabe, a revolução gloriosa. Revolução gloriosa, que ocorre em novembro de 1668, tá? E aí nós vamos ter a Revolução Gloriosa. E é por que Revolução Gloriosa? Porque ela foi bem rápida. Ela não vai ter derramamento de sangue, tá? Basicamente toda a sociedade inglesa contra o monarca Jaime II, que queria trazer o absolutismo tradicional novamente. Então, todos os partidos que tinham suas indiferenças vão deixar essas indiferenças de lado, anglicanos e puritanos vão deixar suas indiferenças de lado, a sociedade nobre com a burguesia vão deixar suas indiferenças de lado, todos irão se unir na Inglaterra para definitivamente botar um ponto final nessa questão do absolutismo. E aí eles vão trazer, tá, Guilherme de Orange, monarca holandês, Maria Stuart. E aí eles vão casar aqui, né? Eles vão fazer aqui o golpe político através de quem? De Guilherme de Orange, que é monarca holandês, com a Maria Stuart, princesa da Inglaterra. Tá? Então eles vão aproximar esses dois camaradas, tá? Dando um golpe político e tirando Jaime II do poder, tá? Então, para quem não sabe, a Maria Stuart era a filha do Jaime II, então ela poderia assumir o trono. Por quê? Porque ela era uma descendente inglesa direta de um monarca, tá? Então, Jaime II ele vai ser tirado do poder através desse golpe, tá? Em 1688. Em 1689, terá a formação da monarquia parlamentarista inglesa,
que dura até hoje. Certo? E aí, em 1689, né, terá a formação da monarquia parlamentarista inglesa, que dura até hoje. Através do quê? Através da assinatura da Carta de Direitos. Tá? Da Carta de Direitos. Então, o que era essa Carta de Direitos? Era nada mais nada menos do que uma carta constitucional, tá? Uma carta constitucional com as limitações do rei e obrigações da sociedade. Pronto. E a Inglaterra, gente, a partir desse momento passa a ser, né, o primeiro lugar do mundo a possuir, né, a participação civil direta, tá? Ok? Então, a partir desse momento, em 1668, a Inglaterra se torna a maior potência do mundo. Por quê? Porque a sua política é uma política completamente diferenciada de todo o resto do planeta. Enquanto monarquias, impérios dominavam, né, o planeta, a Inglaterra não. A Inglaterra conseguiu agora definitivamente acabar com o absolutismo e ter a sua sociedade civil participando da política através do parlamento e ter uma organização política e social e também econômica através da Carta de Direitos, onde todo mundo sabe, né, suas limitações, o rei sabe a limitação do seu poder, suas obrigações, assim como a sociedade civil também. Então, encerra-se aí a Revolução Inglesa. Por que eu fiz questão de dividir isso aí? Porque além de ser um assunto muito importante e que vocês precisam saber, ele serve de base para que vocês possam compreender todos os outros assuntos que a gente vai trabalhar ao longo ainda desse ano. Ok? Beleza? Então é isso. Acabamos. Na próxima aula, né, a gente já fala sobre Revolução Industrial e a Revolução Industrial vai ser em 45 minutos, né, ou menos, porque se vocês aprenderam tudo isso aqui, compreender o porquê que a Revolução Industrial acontece na Inglaterra, por favor, é algo mais simples do mundo. Então tá aí a resposta do porquê que a Revolução Industrial e porquê que a Inglaterra se torna a maior potência do mundo ao longo de todos os séculos 17, 18, 19 e 20. Ok? Beleza? Vai cair aqui, galerinha. Tá? Me despeço de vocês, meu muito obrigado. Eu sei que a aula hoje foi muito corrida, muito conteúdo, mas vocês precisavam aprender isso aí. Anotem tudo que eu coloquei aqui ao lado, no chat, todas essas observações e até a próxima aula, tá? Beijinho e saudade de vocês. Beleza? Tranquilo? Qualquer dúvida, me chamem aí que a gente tira. Tranquilo? Vai cair aqui. Cheiro. Vou aqui para a próxima aula. Já está no horário. Beijinho.